Você já se olhou no espelho hoje? Qual a sensação que teve quando viu seu reflexo? A cada dia, existem mais e mais pessoas complexadas com sua aparência. Por mais que hoje essa ideia de viver sem filtros esteja mais forte, ainda vivemos em um mundo repleto de aparências. Se somos gordos, não somos gordos do jeito certo. Se somos magros demais. O meio-termo não se encaixa no padrão. Até mesmo o padrão é julgado por ser padrão. As questões relacionadas ao julgamento da sociedade em relação ao corpo podem gerar problemas psicológicos e físicos, por vezes irreversíveis. Vamos falar do transtorno dismórfico corporal. Ele é um transtorno de distorção de imagens, né? O real com o que o paciente consegue observar no espelho. Isso traz um grande prejuízo para a vida de alguns pacientes. Os sintomas são perdas da socialização, perdas de peso, excessos de algumas situações como ir muito à academia, fazer muitos tratamentos estéticos, né? E nunca chegar a um lugar que ele realmente deseja. Essa distorção, ela traz para o paciente um prejuízo, dependendo do estágio que o paciente estiver, muito grande, né? Esse lugar de que eu nunca estou satisfeita com o que eu vivo, como eu vivo e como eu sou. O transtorno dismórfico, ele veio de outros transtornos. Então eu tive transtorno alimentar, porque eu tinha compulsão alimentar. E essa compulsão trouxe a dismorfia. Então o transtorno dismórfico, ele veio desencadeado de problemas familiares, de relacionamento. E por eu não ter buscado ajuda médica, psicológica, ele veio numa grande piora no peso, na saúde. Então eu acredito que ele veio, o transtorno veio de compulsão. Segundo dados da revista Veja, em 2019, dizem que pelo menos 2% da população, ou seja, cerca de 4,1 milhões de brasileiros, são atingidos pela dismorfia corporal. Então, eu não sabia por que meu corpo era errado. E eu nem achava que meu corpo era errado, eu achava meu corpo ótimo. Então aquilo começou a me trazer muita culpa. E aí eu comecei a descontar na alimentação. Então o transtorno, ele trouxe traumas e culpa. O transtorno, ele pode ser causado por uma insatisfação corporal, né, enfatizada. E aquilo começa a me tomar de uma forma tão forte que eu não posso sair, porque eu tô com meu braço XY. Eu não posso trabalhar, porque como que eu vou trabalhar? As pessoas vão olhar aquilo. Então eu não consigo dar continuidade na minha vida, aquilo me impede. E aí muitas vezes começam os transtornos alimentares no meio de tudo isso, né? Sobre as redes sociais, eu tenho 2 pontos que pegam muito pra mim. A romantização da obesidade, que tem muito, e hoje em dia isso é emblemático e taxativo. E o problema de ainda achar que esses corpos não cabem na sociedade. Os corpos comuns, normais. O maior problema de rede social para mim é o embate do que é certo e do que é errado. Porque não existe corpo certo e corpo errado. Corpo é corpo. Seja uma mulher mais gorda ou seja uma mulher mais magra. Não existe corpo errado. E a mídia, a sociedade faz você achar que seu corpo é errado. Falando da parte destrutiva, é um lugar de muita dor, né? De comparações, desse lugar de você ficar o tempo todo trazendo o perfeito para a sua realidade. Sempre digo, né? Separe as coisas, né? Nas redes sociais se colocam, a maioria das vezes, coisas bonitas, coisas agradáveis, né? Ninguém vai lá e coloca coisas ruins. Então você precisa pensar que ali há também toda uma produção. Muitas pessoas têm aí os aplicativos, as possibilidades, né, de mudança, né? Por que os filtros hoje são tão fortes, né?
Porque as pessoas negam aquilo que elas realmente são, né? E isso é muito importante a gente olhar. O porquê que elas negam quem elas são. Nós estamos condicionados a mudar quem somos para nos apresentar. E isso vai onde? Piorar esse lugar, né? Se eu olho e não me agrada o que eu vejo, como que eu vou mudar para me apresentar, né? Aí começa essa busca incessante por academia, tratamentos estéticos, e essa busca nunca vai terminar. Por quê? Porque ela é insaciável, e as redes sociais te colocam nesse lugar. O marketing traz muito isso, né? O que eles querem? Vender o produto, vender aquela ação. Então nós precisamos estar muito atentos. As redes sociais, mal utilizada, prejudica muito os transtornos alimentares e os dismórficos. Então, estar nesse lugar isolado nos trouxe esse movimento de, muitas vezes, nos olhar mais, nos reconhecer mais, entender melhor. Tivemos tempo, muitas vezes, para isso. E aí sim, quando eu olho o outro perfeito nas redes sociais e me olho e falo, tá muito distante. E isso foi, né? Porque qual era a nossa interação, né, na pandemia? Redes sociais. Né? Ou você se relacionava com quem estava ali ou com quem estava nas redes sociais. E isso aumentou muito os transtornos, né? Por quê? Porque também enfatizou esse olhar para si. Hoje eu me enxergo melhor, mas não a ponto de ser excelente. Hoje eu me enxergo como um ser humano. Eu não fico colocando tão em pauta o meu corpo. Eu acho que o meu corpo é um problema mais para os outros do que para mim. E o meu corpo ser um problema para os outros é um problema para mim. Então é essa a problemática. Então assim, de antes, lá de 2018, 2019, quando eu ainda era gordinha, quando eu operei, era um pouco melhor porque eu estava entrando em um padrão. Nossa, você emagreceu. Então, parece que é uma palavra motivadora. Mas não era isso. Tanto que eu tive reganho pós-bariátrica e hoje eu estou na minha melhor fase. Então, a minha necessidade não era ser magra. A minha necessidade é estar bem. Minha saúde. Eu poder fazer uma dança, eu poder viajar, eu poder não entalar numa catraca de um ônibus, eu poder sentar no ônibus e a pessoa sentar do meu lado, porque ninguém senta. Então, eu estou melhor. Eu não estou 100%. Eu não estou no melhor que eu gostaria. Mas, diante daquele corpo e diante desse, eu prefiro esse. Aquele corpo de 70 quilos, ele era maravilhoso. Eu gostaria de ter a voz que eu tenho hoje. Eu gostaria de ter a altura de voz que eu tenho hoje, o poder de conhecimento que eu tenho hoje para falar para aquelas pessoas que elas estavam erradas. É que eu não posso voltar no tempo. Eu só posso viver de hoje em diante. Então hoje eu tenho voz. Eu falo, meu corpo é um problema para você. Ele não é um problema para mim. Ele pode melhorar, mas ele não é problema de ninguém. Ele é meu. Ele é meu corpo. É aquele negócio, né? Seu corpo, suas regras. Mais ou menos isso. As pessoas cuidam demais da nossa vida. As pessoas não deixam a gente viver em paz. A mídia é culpada também. Família é culpada também. Amigos não entendem a nossa dor. Muitas pessoas não entendem a nossa dor. Só a gente. Às vezes a gente não entende a nossa dor. A gente tenta. Porque nós somos a busca incessante de entender essa problemática. Onde que o nosso corpo falha, onde que o nosso corpo falta. O que está faltando? A gente tem 2 braços, 2 pernas. O que está faltando? Não entendo. Então, o transtorno, ele me faz indagar, ter dilemas que eu não deveria ter. Eu deveria não problematizar esse corpo. Eu deveria aceitá-lo. Mas ainda é um caminho longo a ser percorrido. O transtorno dismórfico corporal é algo muito comum, porém pouco falado. Seus primeiros registros foram em 1886, pelo psiquiatra italiano Enrico Morselli, e embora seja difícil de ser diagnosticado,
Esse transtorno pode causar sequelas maiores, como os transtornos alimentares. Então, a depressão, a ansiedade, os transtornos alimentares estão sempre muito ligados no transtorno dismórfico. Um transtorno alimentar ou um distúrbio alimentar é quando nós modificamos a nossa alimentação para uma forma irregular. Ela pode ser em excesso ou pode ser muito restrita, de forma severa, para que nós possamos alcançar aquele corpo tão almejado que a sociedade quer, né? Não é nem o que nós queremos. E aí acaba se perdendo a saúde e o psicológico no meio de tudo isso. Meu nome é Iris, eu tenho 26 anos e eu tenho bulimia. Tenho bulimia, acho que desde os meus 14 anos, 15 anos, por aí. Eu tenho muito problema comigo mesma, com o meu corpo, muito problema em me aceitar como eu sou, em gostar de mim mesma. Eu ainda luto muito pra melhorar isso, sabe? Porque é muito difícil, assim. A gente já é bombardeada, né, todo tempo com um monte de coisas, assim, na internet, nas redes sociais. Mas é muito forte, assim. Eu tenho, além da bulimia, eu também tenho depressão, eu tenho borderline, né? Mas eu tenho lutado muito pra eu conseguir gostar de mim mesmo, porque chega um ponto em que eu olhei e falei assim, cara, eu não aguento mais me odiar, sabe? Eu não aguento mais, assim. Não aguento mais, eu tô cansada de não me achar bonita, porque eu olhava e falava assim, cara, eu consigo ver beleza em todos os corpos, de todas as pessoas, de qualquer pessoa, mas eu nunca consegui ver beleza em mim. Nunca. Em nenhum momento da minha vida eu consegui me enxergar como uma mulher bonita. Só que não tem nada de errado comigo. Eu não tenho, sabe? E eu só tô doente. É o que tá acontecendo, só isso. E eu fiquei muito mal por muito tempo, pela minha vida toda, só que eu, cansei de ficar mal. Tem um tempo no balé, né, pra eu poder reorganizar as coisas, mas eu quero voltar. Eu tô fazendo polidense, eu tô fazendo outras coisas. Tô andando de skate, o skate tem me ajudado muito, muito mesmo a me amar, a me aceitar. E eu ainda quero voltar pro balé, voltar a fazer jazz, a fazer outras danças, porque eu amo dançar. Mas eu quero dançar com o meu corpo, sabe? Não dançar pensando que eu quero ter um corpo diferente, porque não tem nada de errado comigo, sabe? As principais características que você pode observar em alguém que tem um transtorno alimentar é comer escondido, comer demais às vezes, se for no caso de compulsão, bulimia. Agora, se for uma anorexia, já é restrição, ingerir mais líquido, se pesar diariamente. Quando eu tinha as crises mais fortes, eu me machucava muito a garganta. E o estômago, principalmente. Eu ficava muito mal. Eu ficava com muita ferida na garganta. E eu ficava muito, muito mal do estômago. Eu tinha muito problema de estômago. Quando eu tava assim no auge das minhas crises. E eu acho que física foram essas, assim, mas as marcas que ficaram psicologicamente, assim, foram as mais profundas, assim. Hemorragia, obesidade, desnutrição, queda de cabelo, pode escamar a pele e, infelizmente, às vezes até o óbito. E algumas vezes também, aliás, a maioria das vezes, né, por ser um transtorno alimentar, acaba mexendo com a mente também, causando depressão, ansiedade e outros problemas. Dados da Organização Mundial da Saúde de fevereiro de 2022
constatou que pelo menos 5% da população brasileira possui transtornos alimentares. Isso é pelo menos cerca de 10 milhões de brasileiros. As características de uma pessoa com bulimia: ela vai comer muito ou fazer longos períodos de jejum, vai comer escondido, vai se sentir muito culpado e vai sempre estar tomando remédio para emagrecer, tomando laxante, tomando diuréticos e por aí vai. Só que a perda da saúde, com certeza, é muito forte nisso. Uma pessoa com anorexia vai ficar contando calorias, vai comer muito pouco, vai se restringir ao extremo e sempre vai ser muito, muito magra. Você consegue ter a visualização óssea dela, a maioria das vezes. Desde muito pequena, eu faço balé e eu sempre amei o balé, eu sempre amei a dança. Mas também o balé exige da gente muitas coisas. Exige muita disciplina, exige um padrão, né? Exige da bailarina um padrão. E exige um padrão de técnica, exige um padrão de esforço, exige um padrão físico, né? Um padrão físico inalcançável. Só que quando você está inserida no universo assim, da dança, hoje em dia tá mudando um pouco, né? No balé clássico ainda é assim. Existem outros estilos de dança que, né, é bem diferente, ainda bem, mas principalmente quando eu comecei a dançar, ainda era muito muito assim, eu ia dançar em festival, eu ia competir com o solo, vinha nos comentários assim, vinha nos outros comentários assim, o físico, tem que melhorar o físico, e vinha de outras bailarinas também, e os comentários assim, de professoras e professores assim, tem que melhorar o físico, tem que trancar a boca, você tem que emagrecer, e isso fica na gente, eu cresci com isso, eu cresci com professores que são pessoas, né, eram pessoas que eu admirava, que eram pessoas que eram o meu espelho, mostrando que eu deveria alcançar determinado padrão, porque se eu queria ser uma bailarina, eu tinha que alcançar um padrão que eu nunca ia alcançar, porque minha genética não era aquela, né, eu não ia dar pra ser daquele jeito, nem que eu fosse morrer de fome, sabe, não ia dar, mas chegou um momento em que a minha relação com o meu corpo e a minha relação com a comida foi além do balé, foi além da dança, foi além de eu olhar uma bailarina muito magra e falar assim, será que eu sou igual a ela? Será que eu sou assim? Será que eu consigo ficar daquele jeito? Olhar e falar assim, nossa, eu nunca vou ser daquele jeito. Eu começava a ficar triste com o meu corpo, eu começava a querer me punir. Era uma relação de eu, assim, simplesmente eu estar triste. Eu tava muito triste, ou eu tava muito ansiosa. Então eu me sentia vazia por dentro. E quando eu me sentia vazia por dentro, eu queria me preencher. E aí eu comia. E eu comia. E eu me sentia muito culpada, aí eu queria botar aquilo pra fora, e eu começava a vomitar, vomitava até, sei lá, a garganta sangrar. E aí eu me sentia mais culpada ainda, muito culpada. E eu ficava muito mal. Então, eu não sabia mais o que fazer, eu ficava muito mal e ninguém da minha família sabia, ninguém do balé sabia, e é claro que minhas professoras não sabiam, ninguém sabia, mas eu fazia aquilo, e quando eu estava nervosa, podia ser na faculdade, podia ser no trabalho, podia ser na rua, era o que eu fazia, era, sei lá, uma válvula de escape, assim, pra eu me preencher e depois pra eu me punir. E a bulimia, assim, ela é que nem o alcoolismo, sabe? Ela vem e ela volta.
Então tem fases, assim, você pode estar bem, e aí você nunca mais fiz isso. E aí eu posso ter uma crise e pode estourar de novo. Então, às vezes, eu tenho que ser muito forte, porque eu nunca sei quando pode me dar uma crise e isso pode acontecer de novo, sabe? Mas acho que foram, sei lá, todos esses fatores que desencadearam, assim, a relação com o corpo, a pressão, né, tudo isso. O papel da psicoterapia é o acolhimento, né, entender e ajudar esse paciente a entender por que ele chegou ali, naquele lugar. O que aconteceu? Como que é a sua história? Vamos entender a sua história para que você possa entender quem você é. Então, é trazer a realidade para esse lugar de muita fantasia, né? De muita distorção. Trazer o real, a sua história, o que é você, a sua construção para o que você tem hoje, né? O que você pode e alcança mudar e aquilo que você não alcança. E nós somos seres muitas vezes insaciáveis, né? Então nós precisamos trazer a humanidade do que é possível e do que não é possível. Eu acho que as redes sociais são extremamente tóxicas, assim, né? Pra todo mundo. Pra mim, me causa muito gatilho. Não só no sentido, tipo, de ver outros corpos e de eu ficar me comparando, assim. Eu tenho trabalhado muito isso em terapia, mas antes eu ficava muito assim que eu via uma foto, assim que eu entrava numa sala, eu olhava um corpo, assim que eu entrava numa sala de aula, assim, pra eu fazer qualquer aula de dança, qualquer coisa, eu olhava o corpo de uma pessoa, eu olhava e falava, nossa, será que essa pessoa é mais magra do que essa pessoa é mais... Eu tava tão doente que era assim, eu tava na praia, eu ficava me comparando o tempo todo, era muito, muito, muito doentio, muito mesmo. Então, com certeza, nossa, me dá um gatilho muito grande, especialmente porque em rede social nada é real. Todas as fotos, se elas não estão editadas, as pessoas tiram foto num ângulo que sabe, favorece para o corpo ficar o mais padrão possível. Não é uma coisa natural, a pessoa não tá relaxada, a pessoa não tá, sabe? É muito difícil a gente ter aquela coisa natural. Então, especialmente para as mulheres, a rede social é um gatilho e tudo que tá nela é pra gente se sentir mal e pra gente consumir um conteúdo que a gente vai se sentir inferior o tempo todo, sabe? Então, eu acho que é isso. Embora a dismorfia corporal e os transtornos alimentares sejam temas pouco comentados, são transtornos muito comuns. Com o uso das redes sociais e a pressão da mídia, a tendência é que os números de casos de ambas as doenças aumentem.